Agora nós vamos dar início aqui ao segundo bloco. Ju, como é bom ouvi-lo, viu? Primeiramente gostaria de destacar isso. E a terceira, né, questão é a seguinte: conte-nos um pouco mais a respeito da sua formação acadêmica e também do movimento político, né, naquele contexto, em meados aí da segunda metade, né, dos anos de 1970. Então, é interessante, né? A gente, né, falando, né, eu hoje, como com 65 anos, né, falando da minha história, né, de repente o tempo passou, né? Quer dizer, eu estou falando aí de quase 50 anos atrás, né? A minha turma aí esse ano, né, 2023, completa 45 anos de formado, né? De ingressos são quase 50 anos, né? E como de repente o tempo passa, né? Eu estou hoje aqui relembrando, né? Rememorando, né? Essas coisas, né? E a gente se assusta um pouco, né? Quando se vê, né? Tendo vivido essas coisas todas, né? Mas como viver é melhor que sonhar, diria o poeta, né? Como viver é melhor que sonhar, a gente estava lá na USP, então, né? Em 76, né? Quando nós entramos. E quando eu falo do acaso, tem mais um dado aí que independe de mim, né? Mas que eu estava, vamos dizer, lá na hora certa, no tempo certo, né? E soube aproveitar isso. A gente viveu na segunda metade dos anos 70, eu entrei em 76 na USP, a gente viveu uma retomada do movimento estudantil, que tinha sido assim abolido, vilipendiado no golpe de 64, e o que não foi depois em 68 acabou mesmo, né? Muita gente presa e torturada e morta, aquela história que vocês sabem. E aí, na segunda metade dos anos 70, já havia sinais por parte do próprio governo militar, né, que vinha desde 64, então notem que já tem aí mais de 10 anos, né, já havia um certo desgaste do próprio governo militar, e eles reconheciam isso e já armavam uma certa saída de cena, mais ou menos como foi feito, né, quer dizer, só foram sair mesmo em 85, né, mas já estavam armando, acho que era governo Geisel, talvez, né, enfim, e isso abriu um pouco, né? Por exemplo, o Paulo Freire retorna para o Brasil em 78. O Brizola, né, exilado, retorna em 78, 79, e outros tantos, né, exilados e presos políticos, enfim. E o movimento estudantil lá na USP, né, e aí mais um dado, né? O curso de Educação Física da USP, durante muitos anos, ele não era no campus da USP, né? Ele era fora, ele era no Ibirapuera, né? O ginásio do Ibirapuera, para quem conhece São Paulo, né? Então, um ano antes de eu entrar, a partir de 75, esse curso vai para um prédio novo, onde está até hoje, na cidade universitária, né, USP, Butantã, bairro, né, Butantã, em São Paulo. E então esse é um dado marcante, porque você estar no campo, no campus, né, você acaba estando próximo dos cursos, vamos dizer assim, mais que já eram mais politizados da área de humanas, porque a educação física sozinha naquela época ela não seria capaz desse salto qualitativo, né? E seria muito mais difícil. E nós estávamos no meio, né, de um burburinho crescente, eu muito novo, entendendo muito pouco disso, mas vendo uma certa multidão de jovens, e quase semanalmente, em greve, saindo do campus, indo para o centro da cidade, e outros pontos de concentração, discursos e contra o próprio governo militar, né? E eu, mais gostando do que propriamente entendendo,
E muitas vezes a gente vai meio assim, né? Fala, bom, se tem tanta gente lá, deve ser alguma coisa interessante, eu preciso ir junto, né? Preciso, né, participar disso. E eu acho que foi fundamental. Eu acho que para minha formação, e já ouvi colegas da minha turma, né, e dessas turmas próximas falando isso, quer dizer, fazer um curso na USP, no campus da USP, na segunda metade dos anos 70, foi fundamental para a compreensão, né, da sociedade, das questões sociais, da própria ditadura militar e aquilo que ela já tinha feito e vinha fazendo ainda havia gente presa e repressão, sofremos algumas tentativas né, de repressão ainda, né? E tem várias histórias que eu não vou falar todas aqui, não dá tempo para isso, mas o fato é que estar nesse momento lá foi muito importante, né? Então, se o curso me deu alguns elementos e algumas ferramentas, o estar naquele momento no movimento estudantil, acho que foi determinante para uma visão que a gente passou a ter, né? Que essa educação física tinha que ser mais engajada, tinha que ser mais consequente em termos sociais, mais politizada, enfim, né? E aí estávamos, isso era 77, só para dar um dado para os mais jovens, né, como, né, vocês três aqui, né, bem jovens, aquele fato lá da bomba, lá da PUC, invasão lá da PUC, foi naquela época, né? Acho que 77, se não me engano, setembro, 77, né? E eu lembro disso, né? Desse fato, e colegas presos ainda, né? Enfim, então havia uma movimentação, assim, temos que acabar com esse quadro do governo militar, enfim, né? E aí, em 77, note, né, um curso de 3 anos, a gente já entra saindo dele, né? Você entra no antepenúltimo ano já, né? E aí eu lembro que em 77, numa disciplina na faculdade de educação, uma professora que foi lá falar sobre psicologia de aprendizagem, do desenvolvimento, qualquer coisa assim, enfim, ela tinha uma formação mais humana, né, mais humanista, né, já que o curso de educação física era muito biológico. Lembro das horas de estudo nosso, era estudo de fisiologia, né, anatomia, e essas aulas elas eram interessantes, né, porque elas eram mais... E eu lembro dela falando assim, a professora, no segundo semestre de 77, né, quando ela fala, você fala, eu não entendo muito de educação física, quase nada, eu vou falar aqui de alguns autores, né, e aí falou de Skinner, falou de Freud, falou Piaget, Vygotsky, ela falava disso, e eu achei interessante, falei, bom, aqui tá aqui, né, tem uma explicação para essas aulas práticas do prédio vizinho lá da educação física, né? Tem um sentido para isso, né? E aí decidi, no final de 77, eu com 19 anos, e prestar um outro vestibular, né? Que, na verdade, lendo isso hoje, né, também não tinha muito claro isso, né, mas era uma sensação assim de faltar uma fundamentação teórica para dar sentido para aquilo que eu estava vendo, né, e para dar conta daquilo profissionalmente, né. E também uma certa fuga, né? Uma fuga assim, falando, não, quer dizer, fuga para dentro, né? Quer dizer, preciso ficar um pouco mais aqui, eu não posso sair para dar aula, né? Eu preciso, assim, beber um pouco mais dessa USP, dessa fonte, e aí prestei vestibular para psicologia. E se eu fosse refazer isso, talvez fosse para sociologia ou para antropologia, que eu só fui conhecer muitos anos depois. Mas na época achei, por influência desta professora, psicóloga, falei, acho que eu vou fazer então, né? Psicologia, fiz um outro cursinho intensivão, rápido, e aí entrei e consegui entrar. Isso já era 78, né? Então eu estava no último ano de educação física e estava iniciando o curso de psicologia, né?
E aí fiquei lá na USP mais 5 anos, né? Na verdade 6, né? Até 83, né? E já dando aula, né? Já dando aula na rede pública, e aí ganhando tempo, né? E esse ganhar tempo era um pouco mais maduro já, com 20 e poucos anos, né? Fazendo um curso da área de humanas, né? Lendo bastante, né? Psicologia, psicanálise e outras questões aí ligadas, né? E tentando fundamentar um pouco assim, né? Vejo hoje que era uma tentativa assim, né, de ingênua até, de juntar mente e corpo, né? Então eu tinha feito um curso que era corpo, né, o corpo físico, mecânico, aí fui fazer um outro curso, né, que era mente, né, emoção, a mente, né? E nenhum deles dava conta dessa junção, né? Mas na época eu achava que se eu explicasse as reações, né, mentais, psicológicas, emocionais, talvez eu desse conta de uma explicação desse corpo, né? Mas mais que isso, né, eu continuei vivendo lá na USP naquela efervescência dos anos 80. Veja. Então a gente estava aí ainda mais próximo da redemocratização. Né? Por exemplo, a fundação do PT foi em 80, né? E uma boa parte dele, um braço, vamos dizer, estudantil dele, estava lá na USP, né? A gente não estava junto com isso lá, né? Então isso era muito intenso naquela época, né? Então, assim, mais um dado aí de acaso, sorte e destino na minha vida. Não sei se respondi. Muita coisa, né, João? E ainda por cima é pensar como isso depois influencia em toda a sua visão sobre a área, sobre educação física, é fundamental. Achei interessante ouvir, né? Não sei se respondeu você, né, Elisaldo, mas interessante. Com certeza, João, muito bacana, viu? Toda essa sua vivência, né, dentro ali da USP, nesse período tão sombrio, né, digamos assim, que foi a ditadura militar, né, e você acompanhou de perto, né, isso. Muito obrigado, viu, pelas respostas. Agora, então, eu passo a palavra ao Peterson, para que ele possa dar início aí ao nosso terceiro bloco dessa entrevista fantástica.